Joga aí o PowerPoint para mim, fazendo favor. Obrigado. Não. Boa noite, irmãos, graça e paz. E aqueles que não cumprimentei ainda. Eu estava atendendo ali uma irmã que acabou de pedir oração para a gente. Nossa irmã Valéria acabou de perder a mãe. Há um pouco mais de mês atrás ela perdeu o pai. Agora, questão de minutos atrás, ela perdeu a mãe, Dona Olívia. Hoje à tarde eles pediram oração, ela foi internada passando mal. Então, essa família deve ser alvo das nossas orações, a fim de que o Senhor conforte, console, que o Senhor ampare, né? E que realmente haja o mover do Senhor nesse tempo de dor e saudade, né? Então fica aí a notícia, o comunicado, depois nós vamos ter um tempo de oração sobre isso. Vamos a alguns avisos da semana. Nós sempre temos o nosso culto da família, sempre aos domingos, 19 horas. Mas vamos lá, nós temos as nossas redes sociais, nessas redes sociais, aí Instagram, IPI de Monte Sião, IPI de Monte Sião, Facebook e o WhatsApp, as nossas redes, tem até comunidade e tal, para você participar e ter as notícias, né, e acompanhar os acontecimentos da igreja, né? E terça-feira temos o ensaio do coral. O coral está ensaiando para cantar de Natal. É preciso que os irmãos se empenhem o máximo para estar presente aos ensaios do coral, né? Na quinta-feira nós teremos na nossa agenda aí paz e bate-papo. Quinta-feira é o culto, aí esse encontro de o que tem acontecido nos encontros de quinta-feira, porque ele chama de paz e bate-papo, é que o sermão de domingo é diluído na quinta-feira, onde há uma reflexão e participação de todos naqueles que estão presentes na quinta-feira. Oi, tudo bem? Olha quem está aqui. Oi. Corre lá. O pastor deixa, né? Vamos lá. Na próxima quinta-feira, Walter Thalita, né? Já foi anunciado. E depois no Edinho, na Silmara, dia 17, no dia 24, Ronaldo e Nathalie. No dia 31 será no Márcio e Jaqueline. Então, se você quiser uma quinta-feira na sua casa, pode falar com ou Marcelo, ou comigo, ou com qualquer um dos irmãos que estão. Hoje o Marcelo não está aqui, mas se você quiser um na sua casa, esse aí fica aí para entrar nas próximas. E assim tem sido os encontros nas casas. Esse foi o último encontro aqui na casa da Juliana e do Sandro. É esse o último encontro, né? Foi lá na sua casa, que deu essa tonelada de gente, né? Diz que eles pagaram lá um negócio para cada um ir lá participar. Brincando, viu, gente? O pessoal foi mesmo, o pessoal está se despertando, vá participar num desses cultos, é um tempo bem gostoso, né? Eu não pude ir nessa quinta-feira, por algumas situações, mas foi muita gente lá. E na nossa escola bíblica dominical, hoje nós não tivemos em função da eleição. Próximo domingo nós teremos novamente a nossa EBD. E tem sido muito bom a EBD, nós podemos participar Oi, que legal, rapaz. Cada hora você vem com um brinquedo novo aqui, né? Ele é esperto, né? A IBD, ela assim, funciona a classe aqui para adultos, ficam comigo, mas tem 2 classes lá para crianças pequenas e depois pré-adolescentes e adolescentes, funcionam lá em cima.
e nós temos tido um tempo gostoso, agradável, de edificação na EBD. A Escola Bíblica Dominical é o veículo de ensino e aprendizado mais antigo que tem e mais eficaz que tem de ensino da Palavra de Deus. Então, você que tem curiosidade, venha participar e vamos ver, vamos conferir. Gente, sobre esse aviso eu vou falar bastante sobre esse aviso para vocês. Todos os meses a igreja, ela se envolve e ajuda famílias e tal. Esta semana nós precisamos, a diaconia da igreja precisa levar a cesta para 5 famílias esta semana. E na semana que vem mais 2 famílias. Isso é o que faz, o mínimo que faz, sem aparecer nenhuma emergência durante o mês. Mas a nossa dispensa ali está baixa. Eu olhei lá, estava baixa, mês passado estava alta, então pôde atender todo mundo. Acho que atendeu cerca de, eu não sei se umas 10 famílias ou 11 famílias atendeu durante o mês. Mas, como é que se atende? Através das doações. Então, você que se dispõe a trazer arroz, feijão, sal, macarrão, óleo, são itens de cesta básica. Tá, mas você esqueceu de trazer. Mas tem uma outra maneira de você contribuir. Então, vamos lembrar aqui da Cozinha Generosa. Através desse Pix aqui, cozinhadaigreja@gmail.com, você pode contribuir com a cesta básica, qualquer quantia. Então, a Cozinha da Igreja é só colocar nesse Pix, cai na conta da igreja, mas numa conta exclusiva para aquisição de alimentos. Então, vamos estar ajudando, contribuindo, se envolvendo. Aí vocês dizem, mas todo mês tem gente que precisa? Todo mês tem gente que precisa. Vocês viram quanta gente viveu esse período agora, segurando as bandeirinhas de candidato ali nas coisas? Você acha que a pessoa está lá por paixão pelo candidato? Não, ela ganha um troquinho, para ficar o dia inteiro no sol balançando aquela bandeira. Só que agora acabou. Não tem mais bandeirinha para balançar. Então, normalmente, nós vamos ter dificuldades com algumas famílias e não vamos deixar de atender. Tá. Outubro. Aí nós temos uma atividade especial para as crianças, pequenos gigantes na fé. Esse é o tema do Acampa Dentro. O início dia 12 de outubro e o encerramento no dia 13. Inicia às 18 horas do dia 12 e encerra dia 13 às 12 horas. E a criança que for participar, a taxa de inscrição é R$15 por criança. Então procura aí, a Silmar. Oi, cara, eu já vi que é muito legal isso aí. Ele quer que eu veja aquele carrinho dele. Então, R$15, isso aqui você não compra um lanche. A criança vai ter 3 refeições, né? Com R$15. Então, vamos pensar que elas vão ter, vai ter uma equipe que está trabalhando nisso. Eu vi o lance da reunião online que fizeram essa semana, de organização, muito legal. Então, vamos investir. Gente, criança, nós temos que investir. Não é gasto, é investimento. Só pensar isso. E Louvorzão vem aí no dia 9 de novembro, vamos lá participar, tem camiseta para vender. A camiseta, eu não sei se vai aparecer. Ah, tá aí, tem a camiseta, né? Então, já está em R$45 o valor. Então, você pode participar e você pode comprar a sua camiseta. Fala aí com o pessoal do Louvorzão e adquira a sua camiseta. E já estão abertas as inscrições para o acampamento Emanuel, acampamento que envolve adolescentes e jovens do presbitério São Paulo, Minas, que é sempre no período de carnaval, e nesse acampamento, então, vai se tratar do tema emoções transformadas pelo Espírito. Então, vai ser um momento muito agradável, muito gostoso para todos os jovens e adolescentes, e a inscrição já pode ser feita imediatamente, né? E vamos aí aos aniversariantes da semana. E
Hoje foi aniversário da Rafaela, Giacomo, a Rafa, né? Rafa do Ramon. E dia 14 vai ser da Thalita. E eu estava conversando com o Valtinho agora, não tem o nome dele, mas foi agora dia 4, né, Valtinho? Isso, Deus abençoe. Não tem o nome dele aqui na lista, eu vou colocar dia 4, foi agora o aniversário do nosso irmão. E aniversário de casamento no dia 8, o Juliano, a Luana. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos. E vamos lembrar o seguinte, se o seu nome não está saindo na lista, é porque não temos ali nos nossos arquivos. Então, manda uma mensagem para a gente e a gente vai colocar o seu nome na lista de aniversariantes e para a glória de Deus. Então, nós estamos aí sempre caminhando com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Irmãos e irmãs que chegaram aqui, irmãos que não puderam se juntar a nós nessa noite, em nome de Jesus, também quero te agradecer o transcurso das eleições, o transcurso pacífico, e em nome de Jesus te louvamos pelos resultados. E cremos no agir do Senhor através do exercício da democracia. Por isso entregamos às suas mãos aqueles e aquelas que foram eleitos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós queremos interceder especificamente nesta hora pela nossa irmã Valéria, pelos seus irmãos, irmãs, sobrinhos, todos os seus familiares que perderam mais um ente querido em pouco mais de um mês. E eu sei que a dor, a saudade, lembranças, tudo vai ficar, mas que o Senhor conforte esses corações, ampara, Senhor Deus, toda essa família, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti. E agora, recebe o nosso culto, do nosso coração, teu coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje para nós estar iniciando o primeiro cântico de louvor, nós temos os privilégios de estar recebendo a nossa irmãzinha Alice e o Lucas, que vai estar cantando um louvor. Graça e paz, igreja. Queria que vocês se levantassem, por favor, para a gente cantar Rei Pai. Sempre esteve aqui comigo, quebrando meu coração.
Tu és meu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu. Tu és meu. Como é bom, né? Gostoso a gente ver essas crianças assim já seguindo o caminho de Deus, né? Eu fico imaginando, eu aqui como pai vendo o Lucas, imagino também a Ediane com o Danilo, vendo a filha estar cantando aqui, né? E as crianças da nossa igreja são muito abençoadas, esses adolescentes, essas crianças que estão começando agora. A gente vê o empenho deles. A Alice participa conosco do coral também. Você vê a dedicação dela toda terça-feira, como a neta do Sr. Arcanjo também, a Lorena, a do Maurício, que eu fugiu o nome, memória, a Esther. Então você vê que tão novinhos, não tão pequenos, já servindo a Deus, né? Estando comprometido com as coisas de Deus, né? É muito bom para a gente como pai, nós também como igreja, como irmãos, que sempre estamos orando por essas crianças, que Deus continue abençoando a vida delas, para elas sempre seguir o caminho, né? E aí outras crianças também que estão vindo aí, se sentir o desejo de participar, esteja também comentando com o Marcelo, o Edinho, que são ministros do louvor, à frente do louvor, que a gente quer cada vez mais engrandecer o nome do nosso Senhor, amém? Então nós vamos estar fazendo um louvor. Reina em mim, sobre toda a terra, tu és o Rei. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em
desejo é reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Nesse último cântico do louvor, os irmãos que estiver preparados para as ofertas, estejam vindo aqui à frente. E você que está atrás dos bancos, tem os QR Codes também, para quem está querendo fazer por Pix. Que os irmãos estejam dispostos a estar contribuindo com as obras do Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados,
Querido Deus, graças te dou, Senhor, por estar tendo a oportunidade de estar aqui louvando o Teu nome, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essas ofertas que os irmãos trouxeram aqui, Senhor, para estar sempre contribuindo com as Tuas obras, e sempre, primeiramente, por Ti, Senhor. Agradeço por esse grupo, Senhor, que aqui está louvando o Teu nome, por essas pessoas, por esses irmãos que aqui estão, Senhor. Hoje que vamos ter a oportunidade, Senhor, de estar recebendo a ceia do Senhor, Senhor. Esteja conosco no decorrer desse culto, Senhor. Esteja abençoando a vida do pastor, da sua família, Senhor, que vai nos trazer a palavra. E que cada um saia daqui diferente de como chegou, Senhor. Com paz no coração e sempre honrando o Teu nome. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E para acender a luz aqui. Por favor, acendam as luzes aqui. Vou convidar os presbíteros que vão nos acompanhar. Zóio. Samuca, o Arcângelo. Tem mais um aí? Precisa de mais um, né? Tem disponibilidade, eu vou pedir por... Vou chamar, hein? Foi? Vou chamar um diácono, sim. Eu vou chamar o Lorival para nos acompanhar. O Lorival é diácono, mas ele, em Socorro, foi presbítero, viu? Então, é presbítero em disponibilidade, né? Esta mesa não é mesa presbiteriana. Não é a mesa do pastor Ari, nem do conselho da igreja. É mesa do Senhor. Podem participar dessa mesa todos os irmãos que são membros desta igreja ou qualquer igreja cristã. E que esteja em plena comunhão com o Senhor da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja, é o Senhor Jesus. Ele era, é e sempre será o Senhor da igreja. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem, e vou colocar a mulher também, assim mesmo, assim, coma do pão e beba do cálice. Aquele que bebe, come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Você não vai dar satisfação para mim, nem para qualquer um dos presbíteros. É você e Deus. Vamos orar? Pai, diante do Senhor, nós recebemos e consagramos o pão. Nós recebemos e consagramos o cálice, como lembrar do Teu grande amor. Senhor Deus, e acima de tudo, te louvamos pela comunhão contigo, dos irmãos que aqui estão celebrando. Em nome de Jesus, nós santificamos esse tempo de celebração, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, quis participar pela última vez de uma Páscoa, mas a Páscoa antiga simbolizava o Cordeiro que era sacrificado e adorava a Deus, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela noite ele reuniu os discípulos, ele tomou o pão, deu graças, ele distribuiu e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo. Aqui temos o pão. Esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por cada um de vocês.
Comei dele todos, bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Isso aqui, né? Confesso a ti, Senhor, tão fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me. Algum irmão, alguma irmã deixou de receber o pão ou o cálice? Senhor, te louvamos pela alegria de lembrarmos que somos amados do Senhor e que o Senhor agendou esse encontro de salvação antes da fundação do mundo. E a vida de Jesus nos trouxe a nova vida. Te louvamos por isso. E
abençoamos o teu povo. E agora, quando vamos ouvir tua palavra, receber tua palavra, que o Senhor nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. As crianças também vão subir para uma palavra na linguagem delas, né? Irmãos, alguns me perguntaram essa semana, pelo menos 2 pessoas já me perguntaram, coincidentemente, se este ano vai ter culto bebê. Vai ter sim, lá em novembro. É o Dia Mundial de Ações de Graça, a gente faz o culto bebê. Então, é um dia bem especial, bem festivo. E se alguma família quiser batizar os seus filhos, também essa é uma oportunidade para isso, né? É só falar comigo para a gente agendar o batismo, né? Deus tem uma palavra para a nossa vida nesta noite, para a sua vida, para a minha vida. Você crê nisso? Amém? Então vamos receber essa palavra do Senhor. E o tema da palavra de hoje, eu esqueci de passar para o pessoal da imagem. Hoje nós estamos com uma nitidez maior na nossa transmissão. Trocou o nosso computador e melhorou. A câmera é a mesma, mas a nitidez ficou bem mais clara para quem está em casa, tá? E o tema de hoje é superando opiniões em contrário. Superando opiniões em contrário. E nós vamos buscar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 12 até o versículo 37. É um texto bem conhecido da palavra de Deus, e mesmo que você nunca tenha lido na Bíblia, mas já ouviu uma história sobre esse texto. 1 Samuel 17, de 12 a 37, superando opiniões em contrário. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e estes 10 pães. Corre, leve isto para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja com os seus irmãos e como eles estão passando, e traga uma prova de que estão bem. E versículo 19, Saul e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamaram para a batalha os israelitas e filisteus e se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai
isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar este filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que eu matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aquele homem e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro, fez a mesma pergunta e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-lo a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará com estes filisteus. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão e um urso e levava um cordeiro do rebanho, e eu saía atrás dele, bati nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse teu servo matou um leão, também um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Amém. Quantos aqui já leram esse texto inteiro? Porque o capítulo 17 inteiro, você já leu esse capítulo 17 inteiro? Alguns já leram. Mas mesmo que você não tenha lido, você já viu algum filme, né? Alguma encenação, alguma história, já leu algum livro sobre este episódio em si, quando Davi, basicamente um adolescente de 14 anos, e é isso a sua idade, ele sai para enfrentar o gigante Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, que só a espada dele, o escudo dele, o escudo pesava cerca de 85 quilos, e a espada cerca de 62 quilos, né? E para vocês terem uma ideia de como era. O que as pessoas falam a nosso respeito, ou falam para nós, nem sempre falam para nós, né? Quando temos que tomar alguma decisão, ou iniciar um novo trabalho, um novo desafio, pode desestimular, mas pode estimular as pessoas. Às vezes, quando temos um desafio pela frente, as pessoas elas se levantam como críticas, ou simplesmente elas resolvem dizer: você não tem condições. Talvez você tenha passado isso na sua vida alguma vez. A grande verdade é que somos definidos a partir da nossa firmeza diante de situações que comprovam a nossa confiança em Deus. Se a nossa confiança estiver alicerçada em Deus, nós podemos caminhar diante de uma nova decisão e diante de um novo desafio e simplesmente olhar e dizer: a Deus quem está conduzindo, em todos os aspectos.
eu me valho de uma história que é extremamente conhecida, a história de Davi, filho de Jessé, que já tinha sido ungido rei, porque Deus mandou Samuel lá para ungí-lo como rei. Mas ninguém sabia disso, exceto a sua família. Mas naquele momento, o seu pai manda que ele vá visitar os seus irmãos e saber como estão os irmãos que estão no campo de batalha. Mas entendam que naquela concepção de batalha era perigoso uma espada, alguma flecha, alguma coisa envenenada e de repente o soldado morrer em batalha. Então Jessé, quando manda Davi levar alguma comida para os irmãos e para o comandante de 1000, ele está dizendo o seguinte: eu preciso saber se meus filhos ainda estão vivos. Eu preciso saber se eles ainda estão na guerra, ou se simplesmente Deus os levou. Então, ele queria saber notícia dos seus filhos. Então, ele manda Davi fazer essa correria para ver como estão os irmãos. E ele vai realmente, né? E eu penso o seguinte: Davi é um exemplo de superação quando os ventos são contrários, ou quando as opiniões são contrárias a ele mesmo. Precisamos encarar os discursos das opiniões em contrária, ou superar esses discursos que se nos desafiam a estacionar, a estagnar, a virar uma incapacidade, e até existe uma lei na física que se chama inércia, que é uma paralisação, não dá para ir para frente. Davi, ele mostra que ele não tem nada disso, ele simplesmente vai para frente porque ele olha para Deus. E vamos pensar nos discursos de opiniões em contrário que ele teve que enfrentar para ele chegar a derrotar Golias, para ele convencer as pessoas de que Golias poderia ser derrotado. Agora pensa, um garoto de 14 anos, eu estava olhando o tamanho do Lucas aqui na frente, o Lucas já tem 13, 12, Davi era um pouco mais velho, o Pedrinho já tem 14, não, né? Tem 14? 13. Daqui eu acho que não tem mais gente de 14 anos na idade de Davi. Tem quase, né? Mas vamos imaginar um adolescente, 14 anos, é um pouco mais velho do que o Lucas, é um pouco mais velho que o Pedro. O Pedro do Pedro, tá, gente? Não é o Pedro do Edinho, é o Pedro que está ali. Então vamos pensar, como vamos viver quando as opiniões são contrárias às nossas? Nós estamos acabando de sair de uma eleição. Há muita polêmica em torno de uma eleição e nós vivemos num país polarizado entre direita e esquerda. Cada um tem o seu candidato e dificilmente alguém muda de um lado para outro. Lé do engano. Mas vamos pensar agora diante de uma batalha. Um gigante aparece, um guerreiro, e o desafio dos filisteus. Bom, mostre um soldado, se tem Deus em Israel, e era isso que eles anunciavam, se Deus está realmente em Israel, mostre um soldado de vocês, que enfrente Golias. Se derrotarem Golias, nós nos entregamos a vocês, nós vamos bater em retirada. Isso eram os filisteus que diziam, era um exército inimigo que falava. E aquele homem de Gate, ele está ali na frente todos os dias, o exército se perfilava, ficava um na frente do outro, era a forma de batalha, e quando havia o toque de guerra, eles saíam com espada, com flechas, com tudo, e com cavalos, e saíam brigando entre si, era um combate corpo a corpo. Vocês têm acompanhado algumas guerras ultimamente, né? As guerras hoje em dia são guerras de drones, né? Drones que levam equipamentos que destroem. Você nunca sabe de onde vem o drone. Mas vamos olhar para esse texto e vamos ver que precisamos superar
opiniões em contrário. O primeiro discurso que Davi tem que enfrentar para derrotar o gigante é o discurso do medo. E observem bem que no versículo 20 e 26 ele diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Gente, o medo, ele estaciona, ele paralisa, e o exército todo dia está ali, ouvindo as afrontas, ouvindo os desaforos, os xingamentos de Deus, e eles não têm coragem de enfrentar o gigante. Precisa Deus mandar um adolescente para ter coragem de dizer: olha, eu vou para cima, vamos para frente em nome do Senhor. Eu estava observando a leitura que foi feita no começo do culto pelo Sandro, lá em Romanos capítulo 8, que diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês clamam: Abba, Pai. E diz o seguinte aí do texto: vocês não devem viver outra vez atemorizados, por serem adotados pelo Espírito Santo e por chamarem Deus de Pai. Romanos 8,15. Se o discurso é do medo, o que fazer com esse discurso do medo? Em João capítulo 14, os discípulos estavam até temerosos pelo futuro. Em João 14, 27, Jesus ainda disse para aqueles discípulos, porque ele já tinha anunciado que ele seria entregue, que ele morreria e viria ao terceiro dia depois para estar com os discípulos, mas ele acaba de dizer que ele vai preparar lugar, ele acaba de prometer que depois dele viria o Espírito Santo, que instaria ele todas as coisas, e agora ele está dizendo para os discípulos que estavam cheios de temores, ele diz o seguinte: deixo com vocês a minha paz eu lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiados, nem com medo, porque Jesus nos deu a sua paz. Então o primeiro desafio de Davi é enfrentar a opinião contrária à sua, quando ele tem a coragem de dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A primeira coisa que ele vai enfrentar é o discurso do medo. Todos os soldados bem treinados estão apavorados, e ninguém tem coragem de sair da sua fileira e dizer: eu vou enfrentar este homem, eu vou enfrentar este gigante. Então a primeira coisa a falar, quando você precisa superar opiniões contrárias, é cuidado com o discurso do medo. Em segundo lugar, cuidado com o discurso da intolerância. E agora nós vemos sempre na polarização política, a intolerância é um negócio complicado. Não. Eu lembro na última eleição, antes desta de hoje, né, houve, algumas pessoas foram nas redes sociais: se o tal candidato ganhar, ou se esse partido ganhar, aqui na minha loja não entra ninguém, não é bem-vindo ninguém na minha loja. Eu vi muito isso, né? Iam para a rede social. Do outro candidato dizia a mesma coisa. Então, eu vi um desses que falou isso e perdeu sua clientela toda, e chorando, dizendo: puxa, eles acabaram com o meu ganha-pão. Ou seja, os partidários de um determinado candidato naquela época. Daí eu fiquei pensando assim no discurso dele. Falei: mas você disse que não era nem para entrar na sua loja, e o pessoal não entrou, todo mundo obedeceu. Agora, se você quebrou, o problema é seu.
Então nunca confunda esse discurso da intolerância. O discurso da intolerância, ele é incapaz de olhar para as pessoas como semelhantes. Olha o que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, viu Davi conversando e perguntando sobre o gigante, o que seria dado, e ele diz assim: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, e você veio aqui para ver a batalha. Não era esse o problema. Ele foi lá para buscar notícia, amando do seu pai. Mas no seu irmão existia ali uma intolerância, um nível de intolerância. Você está aqui porque é presunçoso. O discurso de intolerância é tão sério que lá em Gênesis capítulo 37, versículo 19, conta a história de um garoto que tinha sonhos, e os seus irmãos o odiavam por isso. E quando ele foi chegando perto aos seus irmãos, eles diziam: lá vem o tal sonhador. E era tão sério a intolerância para com José, que os seus irmãos queriam matá-lo, e dizer para o pai: olha, foi uma fera que atacou o nosso irmão. Mas aí o Rubens entra na história e diz: não, ele é nosso irmão, vamos jogar na cisterna. Depois ele é vendido como escravo para o Egito. Mal sabiam eles que era Deus que estava controlando a história, e a maldade do coração, a intolerância do coração dos irmãos de José, era projeto de Deus para que ele salvasse a família. E lá na frente ele vê esse projeto. Quando eles pensam que ele vai se vingar dos irmãos, ele disse: vocês pensaram mal, mas Deus me enviou para cá para cuidar da família, da nossa família, para salvar a nossa família. O discurso de intolerância, ele olha para as pessoas e diz: você está aqui porque você é arrogante, você não serve para nada. O contexto da intolerância precisa ser encarado com posição firme e convicção bem embasadas. Quando Davi, ele disse: eu não vim para cá para isso. Olha o que Davi responde para o seu irmão: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Ele estava construindo um ideal, ele estava construindo um projeto de vida, ele estava construindo uma estratégia para alcançar a vitória contra Golias. Mas o seu irmão intolerante resolve então atacá-lo. Queridos, a Bíblia está cheia de casos de intolerância. Lá em Romanos capítulo 8, 31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O discurso da intolerância fez Saulo perseguir os cristãos e até assistir à morte de Estevão. Também o discurso da intolerância mais tarde levou Saulo ou Paulo para a prisão por amor a Cristo. Foi o discurso de intolerância que levou os judeus a verem em Jesus um criminoso e o levaram para ser condenado à morte, morte de cruz. Foi o discurso de intolerância que levou o profeta Jeremias a ser jogado em uma cisterna, porque achavam que sua profecia era muito pesada e era desonesta. Eles não acreditavam que a Babilônia poderia invadir e levar as pessoas cativeira, e isso em nome de Deus, e porque Deus estava ordenando, e eles resolveram punir Jeremias por causa dessa intolerância. Para vencer o gigante da opinião alheia, precisamos deixar
o discurso da intolerância de lado e saber que Deus tem um projeto. Mas existe um terceiro discurso que Davi teve que enfrentar até que ele derrotasse Golias. É o discurso da desconfiança e da incapacidade. E esse discurso foi do próprio Saul, o rei Saul, que olhou para ele: quem é você? É filho de quem? Eu sou filho de Jessé. Então ele olha e diz: mas você é um garoto, você é muito jovem. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Você sabe o que Davi responde? Você leu agora há pouco comigo. Simplesmente ele responde: uma vez um leão veio atacar uma ovelha e um urso, e eu fui lá, era o rebanho do meu pai, trouxe as ovelhas de volta, matei o leão e matei o urso. Se eu conseguir matar um leão e um urso, eu vou matar esse gigante. E se você observar bem esse discurso da incapacidade, e ele olhou esse discurso da incapacidade é complicado. O que ele olhou? Ai, obrigado. Nossa, começar a tossir assim no meio do sermão. Ainda bem que ela percebeu. Aí Saul resolve ajudar Davi. Bom, você vai, mas você vai com minha roupa. E a pior coisa é quando você sai para a batalha, que você usa armas que não são suas. Você usa roupas que não são suas. Quando você, depois de ouvir o discurso da desconfiança, então lhe dão uma capacidade que não é a sua, uma estratégia que não é sua. E ele colocou aquela armadura de Saul e ele não conseguia ficar em pé, porque era muito pesada para ele. Então ele disse: eu não preciso disso. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. O cenário então era de desconfiança. E esse cenário de desconfiança acaba impondo realmente uma derrota prévia, porque ele diz assim: você não tem capacidade. Você já pensou dessa forma? Ou já ouviu alguém dizer que você não tem capacidade? Primeiro livro das Crônicas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29, há uma resposta de Paulo à igreja de Corinto que questionava o seu ministério, uma igreja que tinha se dividido entre partidos religiosos. Uns diziam na igreja que eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Jesus e outros eram de Apolo. Aí ele vai falar que numa igreja o corpo de Cristo não está dividido. Então ele vai respondendo isso, ele disse: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Davi, você não tem que andar com armadura, você tem que andar no nome do Senhor. Quando você olha para a história bíblica, você encontra as coisas fascinantes. E uma das histórias mais fascinantes, lá está no livro de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã.
era um guerreiro e tinha uma escrava israelita, então ele estava leproso. E ela lembrava que havia um profeta do Senhor lá no meio do povo de Israel, chamado Eliseu. E ela disse: se meu Senhor estivesse lá, esse profeta o curaria. E Naamã chega até Eliseu, e Eliseu não quer nem receber Naamã, um guerreiro, um comandante da Síria, dos exércitos da Síria. E ele vê Naamã de longe. Ele disse: pode chegar, pode se mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele pensava: na minha terra tem rios tão melhores, eu vou mergulhar nessa lama. E os soldados disseram: mas se fosse coisas tão diferentes, o senhor faria, não faria? Então não custa nada mergulhar 7 vezes. E ele foi curado. Depois ele queria levar a lama, achando que era a lama que tinha curado ele. Não foi a lama. Foi Deus quem fez isto. Você conhece essa história, mas uma menina contou a sua história. E na história do mundo também há um sujeito chamado Thomas Edison. Todo mundo criticava Thomas Edison porque ele inicia a sua vida, ele vai para a escola, sua mãe é uma professora, mas já não estava mais atuando porque estava cuidando dos filhos. E quando ele chega na escola, o seu professor é um padre. E ele começa a se agitar do lado para o outro e o professor disse: olha, vai para casa. Vai para casa. Aqui não é lugar para você. E chamou a mãe dele e disse: olha, esse menino não serve para nada. Ela resolveu educar o próprio filho, Thomas Edison. Para encurtar a conversa, esse homem, ao longo da sua vida, patenteou 2.232 inventos. Um deles, você tem aqui à sua disposição, a lâmpada. Foi Thomas Edison. O fonógrafo. Traduziu o código Morse. Thomas Edison inventou. Ninguém tinha pensado nisso. 2.232 inventos. E o discurso que a sua mãe ouviu sobre esse menino não serve para nada. E se tornou um gênio a serviço da humanidade. Diante do cenário da desconfiança e da incapacidade de alguém dizer que você não consegue, olhe para Deus e diga: em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Eu anotei aqui o que Davi diz no versículo 47 desse mesmo capítulo. Eu não li, eu vou ler agora. Davi, depois da vitória, dá glória a Deus. Davi declara que Deus é quem dá a vitória. Tudo vem de Deus e deve ser dedicado a Ele. Versículo 47 do capítulo 17. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E foi com essa verdade afirmada que ele foi para cima de Golias e que ele voltou vitorioso, e que aí o exército de Israel sai para perseguir os filisteus. Naquele momento, ele reconhece: é só Deus quem faz, não sou eu. Não é a sua pedrinha lá na funda que bate na testa do gigante, mas é a sua coragem de ir para frente, de superar as opiniões contrárias, em direção à vitória que Deus tinha dado. Sua autoestima é saudável e o conduz a superar os limites da caminhada em relação ao futuro.
aqueles que são contrários. Você é alguém que diante de situações de risco geralmente se sente intimidado e com medo? Ou como você reage quando alguém usa de intolerância, tentando bloquear você dos seus projetos de vida? Qual tem sido a sua atitude diante de um ambiente de desconfiança? E quando nós fazemos o melhor para Deus, com certeza, nós veremos os gigantes caírem por terra. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu estava olhando ali, é a Melinda que veio hoje a primeira vez. É? Não é a primeira ou segunda? Segunda? Eu não estava aqui. Chamaram aqui na frente? Não, espera aí. Pessoal, já vem aqui para a música, porque não tem tempo. Como é que não chamaram a Melinda aqui? É a segunda vez que vem, então já vem a família aqui para apresentar a Melinda. Nossa, ela caprichou, viu? Ela sabia que o pastor ia chamar ela aqui na frente. Ela é linda, né, gente? Fala a verdade, né? Eles capricharam, né? Deus abençoou essa família, trouxe uma criança tão saudável, maravilhosa, para a glória de Deus. Deus os capacite sempre com muita sabedoria. Como vocês têm educado a Isabelle, que tem sido uma menina tão educada, tão generosa, amorosa, assim também ela será. Que Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa família, especialmente porque a Melinda está hoje sendo apresentada a esta igreja. Nós te louvamos, ó Pai. Ela chegou com tanta saúde, trazendo tanta alegria para os seus, e veio completar essa felicidade que eles já vivem. Te louvamos por isso. Que o Senhor abençoe, os capacite a educar esta pequena nos caminhos do Senhor. Ser um bom exemplo na vida cristã. Um bom exemplo, um bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Lili. Ela está olhando assim, esses olhos lindos assim. Deus abençoe, gente. Fica em pé, irmão. Vamos cantar com o povo de Deus. A sua obra eu vou cantar.
Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Tempo maravilhoso passado em comunhão com irmãos, ministrados pelo Senhor. Se aqui, Senhor Deus, alguém tem sido vítima de um discurso de intolerância, ou do discurso do medo, ou mesmo do discurso da incapacidade, ouviu em algum momento que eu não posso, você não pode, em nome de Jesus, que o Senhor dê vitória a cada um. Cremos no Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, que todas as nossas lutas sejam superadas pela fé em Cristo Jesus, em nome do Senhor, Pai. Eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Mais uma vez eu peço pela nossa irmã Valéria e seus irmãos e sobrinhos, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, em nome de Jesus, ó Pai. Despede teu povo em paz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.